Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Até aqui, eu fico maravilhado como a palavra do Senhor de Deus, ela se conecta. Esses dias eu, vendo uma palestra, eu vi a forma que a Bíblia ela é interligada. E ele fez de uma forma de um diagrama que parece um arco-íris. De Gênesis a Apocalipse nós vemos conexão de um livro a outro. E temos que entender que esse livro não foi um livro escrito por uma só pessoa. Várias pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo para poder escrever essas palavras, para elas se juntarem e formar o que nós temos nas nossas mãos hoje. E o que eu vejo de especial nessa palavra de Judas é que ele começa a sua carta, primeiro ele se apresenta, e quando ele vai falar sobre o conteúdo da sua carta, ele vai dizer: enquanto eu empregava com toda diligência para vos escrever acerca da salvação, o Espírito Santo de Deus, aquele que nós convidamos desde o início deste culto para estar se movendo com liberdade aqui no nosso meio, o conduziu para uma outra palavra. Ele queria falar sobre a salvação, mas foi necessário escrever para que nós hoje tivéssemos acesso a essa palavra, para que ele exortasse a batalhar pela fé. E o que nós podemos hoje, no Brasil, no contexto histórico que nós estamos vivendo, o que seria batalhar pela fé? Naquele contexto daquela igreja, naquele momento, eles estavam passando por perseguições, eles estavam passando por dificuldades. A igreja não tinha a liberdade que nós temos de se reunir para adorar ao Senhor. E naquele momento que eles estavam vivendo dessa forma, Judas vai escrever para aquela igreja: se apeguem em batalhar pela fé, de uma forma, de uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Não é uma fé morta, não é uma fé vã, não é uma fé passageira, porque muitas das vezes nós vemos isso na vida das pessoas. Eu tenho fé enquanto as coisas estão acontecendo, mas se deixarem de acontecer, minha fé deixa de existir. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui com vocês no último dia da festividade de aniversário. E já um pouco mais de um ano eu tenho vindo aqui e tenho visto as maravilhas que Deus tem operado nesse lugar. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas começaram uma campanha e não terminaram, porque passou a primeira, segunda, terceira semana, se a resposta não vir, desistem. E Judas escreveu para a igreja daquela época, e essa mensagem está ecoando até os dias de hoje, para que nós não venhamos deixar de batalhar pela nossa fé. Muitas das vezes achamos que o evangelho seria fácil. Eu que sou um pouquinho mais antigo, eu acredito que alguns aqui lembrem daquele louvor bem antigo que fala: pregadores de rosas, preguem também os espinhos, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E muitas das vezes nós nos sentamos no banco de uma igreja e esperamos vir apenas a palavra de bênção, mas esquecemos que Judas lá atrás,
Ele estava escrevendo uma exortação para aquelas pessoas e para nós, que nós não devíamos deixar a nossa fé esmorecer. Isso seria fácil? Não, não seria fácil, porque ele fala que é uma batalha. Ele vai nos ensinar que é uma luta constante. Uma guerra, ela não é vencida em uma só batalha. Por isso que ele não diz que guerreiem. Ele diz a batalha, porque cada dia nós vamos vencer uma. Cada dia nós vamos passar por uma batalha diferente. E ele fala assim: pois certo que homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo. No caminhar com o Senhor, Satanás vai tentar colocar pessoas no seu caminho para te desanimar. Vai colocar pessoas no seu caminho para te desestimular. Talvez quantas palavras os pastores aqui presentes não ouviram, falando: não abre igreja não. Vocês vão passar por muita situação chata, vão passar por muito perrengue. Essas são as palavras contrárias que Satanás tenta soprar nos nossos ouvidos. E depois que começamos, aquelas palavras de: eu acho que não vai muito longe não. Quantos projetos nós iniciamos, e tem pessoas que chegam ao nosso lado, e até mesmo dentro da casa do Senhor, porque Judas já está ensinando que haverá essas pessoas, que elas vão tentar minar a nossa fé, estando do nosso lado. Eu falo sempre o seguinte: se a igreja fosse lugar de pessoas santas e puras, nós não precisávamos de igreja. Temos pessoas que precisam ser alcançadas todos os dias, pessoas que precisam ser estimuladas todos os dias, pessoas que talvez ouvem uma palavra de salvação numa semana e na outra já está procurando outros caminhos. Quantos ao longo da sua caminhada você tem visto desanimar, desistir? Quantas pessoas voltando ao lamaçal do pecado, porque deixaram que a sua fé esmorecesse? Mas o Senhor Jesus, nessa manhã, Ele está nos despertando para que sejamos batalhadores da fé, sejamos guerreiros da fé, e não somente nos momentos em que nós estamos bem, porque há momentos que nós estamos muito mal, há momentos que não dá vontade nem de sair da cama, há momentos que não dá nem vontade de chegar na igreja. Para quem está à frente de uma obra sabe o quanto é difícil nós passarmos por situações que a gente fala assim: por que, Senhor? Eu estou me dedicando à obra, mas por que eu estou passando? E o Senhor está falando nessa noite para mim e para você: é para que você seja fortalecido. Quanto mais difícil é a batalha, mais experiência nós conquistamos. E existe um ditado que aquilo que não te mata te fortalece. E é exatamente dessa forma, quando nós passamos por situações que nós achamos que nós vamos morrer, e nós conseguimos superar em Deus, quando nós passamos novamente, aquilo já não é mais nada, aquilo já não dói, a gente já sabe como se desviar daquela situação, ou até mesmo como resolver aquela situação. E Judas, na sua carta, com apenas 25 versículos, Judas poderia ter escrito um livro tão grande quanto os Salmos, mas em apenas 25 versículos foi o que o Espírito Santo o conduziu a escrever. E o que o Espírito Santo tem te conduzido a fazer? E a gente olha assim: poxa, mas não é nada grande. Mas Judas, mesmo sabendo que o livro de Salmos eram 150 salmos reunidos, e que o salmo de número 119 era enorme, ele não deixou de escrever essas palavras para que hoje tivéssemos acesso a ela. Muitas das vezes você pode estar se achando pequeno, mas a sua pequenez tem uma grande importância para a obra do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está me conduzindo para essa palavra, porque foi uma palavra que eu preguei quinta-feira na igreja. Deus é um Deus dos improváveis. Talvez Judas tivesse escrito isso e achado que essas palavras se perderiam no tempo.
Mas o Espírito Santo, quando ele começou a escrever, querendo falar sobre a salvação, o Espírito Santo falou: tem algo mais importante do que a salvação, porque a salvação eles já conhecem, agora eles precisam conhecer a perseverança. A salvação já chegou até eles, mas muitos não estão perseverando, não estão insistindo, não estão tendo constância ao caminhar na presença de Deus. E a nossa falta de constância nos afasta do propósito. Se eu começar a escrever, Judas pensasse assim: não, já que eu não vou escrever sobre a salvação, eu vou deixar para lá. Nós não estaríamos sendo ministrados por essa palavra no dia de hoje. São quase 2000 anos que esses escritos foram lançados sobre um papiro, que começou a ser dividido entre a igreja e recopiado, para hoje estar nas nossas mãos, igreja. Precisa haver perseverança, precisa haver constância nas nossas vidas. Se nós formos olhar do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, do início ao fim, nós vamos ver nome de homens e mulheres que só estão relacionados aqui porque perseveraram. Porque se tivessem desistido, o seu nome teria se perdido na história. Se não tivessem insistido, não tivessem dado ouvidos ao Espírito Santo de Deus que os conduziram, teriam sido perdidos na história. Quando eu falo da minha família, eu ainda tenho a memória de falar sobre a minha avó, mas a minha bisavó eu não a conheci. E na geração dos meus filhos, eles nem sabem sobre a história dela. E dos meus netos vão saber menos ainda. Mas a minha avó já deixou um legado. Ela se preparou para missões. Ela tinha o desejo de ir até a África levar a palavra para crianças. E hoje, quando eu chego em algumas igrejas, eu consigo encontrar com pessoas que foram alcançadas através do ministério dela. E ver que homens formados hoje, já pastores com família, se lembram que lá atrás, enquanto criança, foram alcançados por uma senhorinha que subia aquele morro cheio de papel, com aquele cavalete na mão para poder levar a palavra do Senhor. Existe um legado que o Senhor tem te chamado para realizar, para que o seu nome não se perca na história. Assim como Judas não se importou de escrever uma carta tão pequena, mas sabendo que ela, inspirada pelo Espírito Santo, ela iria ecoar nos corações, que ela iria levar a mensagem, não da salvação como ele estava pretendendo ouvir, ele estava pretendendo escrever, mas sobre a palavra de batalharmos, de conquistarmos a cada dia para o crescimento do reino de Deus. Fomos nós escolhidos, do menor ao maior. Às vezes nós olhamos a vida dos pastores e pensamos: poxa, é um pastor, é cheio do Espírito Santo. Mas começa pela minha vida aqui como presbítero hoje. Mas um dia eu fui uma criança que sentava numa classe de escola dominical para aprender. O louvor sendo ministrado aqui nessa manhã. Mas um dia o pastor Tiago já foi um aluno aprendendo sobre violão. Todos nós começamos de algum ponto. E é necessário que nós persistirmos no objetivo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Se o pastor Tiago não tivesse persistido, a igreja Amar e Servir talvez não existiria. Se os pastores não tivessem se reunido e falado assim: vamos juntos, vamos amar esse povo, vamos servir a este povo, nós não estaríamos reunidos nessa manhã. Mas quando um objetivo é apontado e deixamos as nossas vidas ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, nós alcançamos coisas maravilhosas. Eu sou testemunha viva de maravilhas que aconteceram através do clamor neste lugar. Eu brinco com o pastor Tiago, ele gosta de me deixar na sinuca de bico, ele me chama para fazer fechamento de campanha. Depois que todos os pregadores bons vieram pregar, aí ele me chama para fechar. Eu falei: rapaz, é uma responsabilidade muito grande, me chama para abrir, eu sou o primeiro. Que aí chega no final, o pessoal não vai lembrar que eu não preguei tão bem.
Se for no final, o pessoal vai comparar. Mas quando nós não abandonamos o nosso chamado, e se não fosse esses dias de sair lá do bairro de Laranjal no começo, hoje eu moro em Marambaia e saio de Marambaia, venho para cá, clamores meus não seriam atendidos. Quantas ministrações aqui nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã, o Senhor usou homens e mulheres de Deus aqui neste lugar para ministrar e eu ver acontecer na minha vida. Nós precisamos persistir, insistir e nunca desistir, para que possamos ser a potência que Deus quer nas mãos dele. Não se sinta pequeno, não se sinta menor, porque Davi era o menor da sua casa, era o mais novo, era o que ficava lá largado no meio das ovelhas. Mas quando Deus separou o rei de Israel, nenhum dos seus irmãos que eram mais velhos, que eram mais bonitos, que eram mais fortes, puderam se assentar à mesa até que Davi chegasse. Mesmo você sendo improvável, creia que nós servimos um Deus que usa os improváveis para fazer grandes coisas. Mesmo que você se sinta o menor da sua casa, tenha certeza que o menor da sua casa pode se tornar o maior. Se Deus tem um chamado na sua vida, não se envergonhe, não corra do chamado, insista, persista, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, e que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós venhamos praticar essa palavra, porque não adianta apenas ouvir, chegar aqui no domingo pela manhã, sentar a ouvir a palavra, se nós não praticarmos. Então pratique a palavra, insista, persista naquilo que Deus tem te chamado, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Eu agradeço a rica oportunidade no nome santo de Jesus.